ao grupo, né? Eu sei que tem mais gente para chegar aí, mas tudo bem. Vamos lá. Então, turma, o nosso tema de hoje ele vai ser sobre a expansão ultramarina europeia e mercantilismo, né? Na verdade, claro que a parte do mercantilismo é uma parte que eu não vou conseguir trabalhar aqui na aula de hoje, né? Na verdade, hoje eu vou entrar mais especificamente apenas nessa primeira parte. Essa primeira parte aqui, então, do das grandes navegações, mas vocês têm ali na página 39, então, né? Vocês têm ali na página 39, vocês têm ali uma imagem, é uma imagem que se eu for pegar, por exemplo, 500 anos atrás, essa imagem, essa cena que vocês estão vendo, essa cena que está aparecendo ali para vocês, ela não seria possível há 500 anos atrás. Porque, no caso, essa imagem é de 2015, batatas à venda em feira na cidade de Tessalônica, na Grécia. Né? Porque ao chegar na América é que os europeus entraram em contato com produtos e hábitos dos povos que viviam no continente e incorporaram muitos desses hábitos ao seu cotidiano. Sim, turma, a batata é um alimento oriundo aqui do continente americano. Não existe batata inglesa, a batata é da América. Na verdade, a batata, que é um alimento que é consumido em todo canto do mundo, essa raiz, ela na verdade, ela se tornou muito popular na Inglaterra, porque como a Inglaterra é uma região muito fria e não são e muitas cultivares elas são pobres em questão de sustentar assim as pessoas, né? Aí a batata se adaptou bem ao clima e a batata, inclusive, ao longo da história, ela salvou milhões de pessoas da fome, né? Então é um alimento que veio aqui do continente americano. Aliás, né, turma? Aqui o tema que a gente vai entrar aqui nesse capítulo, tá? O tema que a gente vai entrar nesse capítulo, que é a parte da expansão ultramarina, ela é considerada por muitos historiadores, ela é considerada um marco na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Isso é fato, porque a partir desse movimento expansionista lá do século XV e século XVI, isso que a gente costuma chamar de expansão ultramarina, ou que muitos de vocês conhecem pelo nome de grandes navegações, a partir desse movimento, povos europeus, americanos, africanos e asiáticos entraram pela primeira vez em contato ou estreitaram as suas relações. Então, inclusive, muitos historiadores, enfim, consideram que o início desse mundo globalizado que a gente conhece hoje, ele vem com essa expansão marítima, né, que a gente costuma chamar de grandes navegações. Tá bem, turma? Nesse capítulo, então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai apresentar o contexto geral europeu dos séculos XV e XVI e o complexo conjunto de fatores envolvidos nos empreendimentos marítimos, bem como seus impactos nas economias e sociedades daquele tempo. A gente vai analisar o encontro entre diferentes culturas, a gente vai ressaltar uma ideia desse tema aqui é ressaltar a necessidade da valorização da diversidade que caracteriza as civilizações humanas, para a gente combater preconceitos, para a gente combater atitudes etnocêntricas. A gente vai abordar também a política econômica desenvolvida pelas monarquias absolutistas europeias na transição do sistema feudal para o sistema capitalista, que é essa questão do mercantilismo, que não vai ser trabalhada hoje, acho que na semana que vem. Tá? Mas uma coisa que, para a gente compreender também esse período, é importante a gente falar sobre alguns conceitos, o conceito de mercantilismo, o conceito de colonialismo, certo? Que, assim, turma, é indispensável a gente trabalhar, discutir alguns conceitos, como o conceito de mercantilismo e de colonialismo, que a gente vai discutindo aqui nesse capítulo conforme a situação vai dar. Bom, turma, então ali vocês têm aquela imagem, né, do cara comprando batata, né, lá na Grécia, que é uma região que não tinha batata até 500 anos atrás, não muito. Bom, o que diz ali, né, o legado americano e a Europa, olha o que está dizendo ali.
Além do ouro, da prata e das pedras preciosas, os produtos coloniais também alteraram a vida da cristandade, a começar pelo estômago. Essa hora da manhã falando em comida? Beleza. Para se ter uma ideia da contribuição americana, 2 dos 4 principais vegetais consumidos no mundo têm as suas origens na região. A batata, injustamente chamada de inglesa, ela é originária dos Andes peruanos, onde ela era cultivada há cerca de 7.000 anos. Ou seja, 5.000 antes de Cristo, os povos andinos peruanos já cultivavam batata. Foi levada pelos colonizadores europeus primeiramente como curiosidade, né, olha só, como uma coisa exótica, mas logo se espalhou e se tornou uma das bases da alimentação mundial. E o milho, por sua vez, era cultivado na América Central, e quando os europeus chegaram entre os séculos XV e XVI, o milho era consumido por todos os povos do continente americano. Bom, né, turma, assim, ó, tanto a batata quanto o milho existem dezenas de variedades, tá? Variedades de tamanho, variedade de cor, né? Claro que, por exemplo, batata, né? Que é uma coisa que todo mundo aqui consome. A gente conhece 2 tipos de batata, né? Batata branca, que a gente chama, e a batata rosa, né? Que é uma casca meio rosada, né? Que tem tanto a inglesa quanto tanto a batata quanto a batata doce. Mas, cara, a gente tem batata de tudo que é cor, tem batata até que dá em árvore. Certo? Mas não é muito comum as batatas em árvore, né? Uma vez eu vi uma árvore de batata aqui na cidade, há muito tempo atrás, tinha um senhor que tinha uma árvore de batata, né? E aí tu cozinhava, era uma batata que tinha uma casca meio pegajosa, aquela casca, mas tu descascava e botava a cozinhar, não tinha diferença nenhuma. Existem dezenas, centenas de variedades de milho também, de tudo que é cor, milho vermelho, milho preto, milho roxo, o milho amarelinho, milho branco, né, que é uma coisa assim que também... Então tem muitas variedades, assim, né? Claro que, né, então, tanto a batata quanto o milho, eles são alimentos oriundos aqui desse continente que todos nós vivemos. Bom, e a sobremesa, ela também não podia ficar de fora. O chocolate, chocolate gostoso, acho que, né, a maioria das pessoas gosta, ele é também aqui da América. Sim, gente, o chocolate também é do continente americano, porque quando os conquistadores espanhóis chegaram ao México, há 500 anos atrás, perceberam que a iguaria era para poucos. O chocolate era servido, por exemplo, ao imperador azteca Montezuma II. E, além disso, o cacau era usado em cerimônias religiosas e também era usado como moeda, a semente do cacau, certo? Entre os séculos XVII e XVIII, virou sensação na Europa e nunca mais deixou de ser associado à sofisticação do paladar. Aliás, deixa eu tirar aqui para vocês um negócio, espera aí um pouquinho. Diz que esse fragmento aqui ele foi tirado de uma revista de história da Biblioteca Nacional de 2012. Eu até tenho aqui para mostrar para vocês, depois eu vou mandar para vocês. Primeiro eu vou colar aqui para vocês no site, no chat, eu vou colar aqui para vocês a matéria, aliás, esse link aqui para vocês verem. É um arquivo da web, onde estão todas as edições publicadas da revista de história da Biblioteca Nacional. E essa reportagem em si, ela está na edição 84 de setembro de 2012. Eu vou depois selecionar essa reportagem aqui na íntegra, vamos ver se vai abrir aqui. Descobrimento. Inclusive a revista, da onde foi tirado essa matéria que está na introdução desse capítulo, ela é sobre o descobrimento, né? E o artigo em si é aqui, ó. Homem à vista. Aqui. Vou mandar para vocês agora, que é mais curtinho. Homem à vista. 1º de setembro de 2012 foi lançado na página da revista de história esse material. Olha só que legal. Não é tão grande, tá, gente? Inclusive tem lá no final tem as bibliografias ali usadas. Então, né, gente,
essa revista de história, ela é uma revista de história, a base dela é o Brasil, né? As fontes principais é o Brasil, mas ela tem várias edições sobre história geral. E assim, gente, vale a pena vocês olharem essa revista. Alguns textos eles são um pouco mais densos, enfim, mas tem muita informação quando vocês quiserem fazer algum trabalho sobre outras matérias, não só sobre história, porque ali tem várias matérias que elas podem ser usadas em outras disciplinas do que vocês têm, tá? Então ali vale a pena, tem muita informação ali que é interessante. Tá? Bom, né, turma, na verdade, ali do Conversando sobre, relação entre texto e imagem, identificar o assunto do texto, bom, ali tá tranquilo. E ali pedras já fazem parte da nossa cultura, da nossa alimentação, produtos e pratos originários de várias culturas. Bom, turma, a gente consome muita coisa que vem de outras partes do mundo, né? Então, isso daí não é uma novidade nenhuma para a gente falar. Na verdade, né, a gente, se for pegar, por exemplo, aspectos culturais, certo? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o Brasil tem muitos aspectos culturais herdados dos europeus, né? Então, por exemplo, as línguas, a religião, certo? Isso, então, o português, o espanhol, o inglês, o francês, vem da Europa. O cristianismo veio da Europa, certo? Então, tem algumas situações aqui que a gente pode mencionar. Então, por exemplo, assim, olha só, tá? A questão de alimentos, certo? Então, alimentos incorporados que vieram da Ásia. A maçã veio da Ásia, o pêssego veio da Ásia, a laranja, o limão, o caqui vem da Ásia, a melancia vem do Egito, o morango vem da Europa, os grãos de origem asiática, como por exemplo o arroz, o trigo, a cevada e a aveia, que vem da Europa. Tá? Uma outra coisa também, assim, ó, a questão aqui que foi introduzido na América pelos europeus, a introdução da pecuária, certo? Então, por exemplo, aqui quando os europeus chegavam, não tinha boi, não tinha cavalo, não tinha ovelha, não tinha porco, certo? Tudo isso, não tinha cabra, tudo isso foi trazido pelos europeus nesse contexto aí dessa expansão marítima, né, dessas grandes navegações aí que a gente vai começar aqui agora a falar. Bom, turma, sobre esse tema, então, sobre esse tema da expansão ultramarina, né, então ali sobre esse tema da expansão ultramarina, vamos começar aqui, ó. Na verdade, a expansão marítima e comercial europeia dos séculos XV e XVI, ela pode ser vista como uma superação da crise feudal, que a gente estudou lá né, em outro módulo. Só que assim, né, gente, as viagens marítimas, mesmo elas sendo vistas como uma forma de superar a crise feudal, elas guardavam muitos elementos do mundo medieval. Aquela ideia do espírito cruzadista, a busca pelo paraíso terrestre, os medos diante do desconhecido, né? Então se falava, por exemplo, que os mares eram povoados por seres míticos, principalmente quando tu analisa relatos como do Marco Polo, como o Jean de Mandeville, que em várias passagens não sabiam distinguir o que era realidade do que era fantasia. Mas também uma coisa que facilitou, uma coisa que fez, digamos que favoreceu esse projeto expansionista marítimo, isso é uma coisa que vocês podem observar também desse tema, os avanços tecnológicos relacionados à arte da navegação. Então, tu pega, por exemplo, na verdade, esses avanços na navegação graças ao contato com o mundo árabe muçulmano, graças à mentalidade humanista, certo? Então, ali, essa troca de conhecimento que já se tinha nesse momento, isso tudo favorecia a esse processo. Mas assim, ó, turma, vamos começar a falar da expansão ultramarina. Então, ali, quando a gente fala de expansão ultramarina europeia, a gente tem que pensar nos motivos que levaram os europeus a essa empreitada, né? Porque as grandes navegações, gurizada, elas são, sim, uma grande empreitada. Isso é fato, isso é inconteste. O medo do desconhecido, como o medo de imaginários monstros marinhos e abismos em chamas ao sul da linha do Equador. Porque também, né, turma, além dessa questão aqui, né, gente, os desafios dos oceanos e das doenças que acometiam as tripulações não impediu
o processo de expansão marítima europeia, o desejo de conhecer as maravilhas narradas pelas poucas pessoas que puderam viajar para o Oriente naquela época, o sonho de riqueza, a missão cruzadista eram mais apelativos que os medos diante do desconhecido. Então, para você fazer uma empreitada dessa, você tem que ter, e isso é fato, isso é inconteste, tu tem que ter um espírito aventureiro, né, gente? Tu precisa ter essa situação aqui, né? Eita, que vai lá longe aqui, ó. Pensilvânia avisou que vai parar 24 horas a contagem. Ih, sinto o cheiro de treta aí no ar. Essa eleição aí tá... Deixa que eles que se matem. É, eles que se matam. Eles que são os, né? Tô falando da eleição dos Estados Unidos que tá rolando agora, tá? Deixa pra lá. Tá? Tudo bem. Assim, turma, o que acontece, né? Então, os mitos que cercavam o homem moderno e que estiveram presentes na expulsão ultramarina também tinham suas origens na mentalidade medieval que relacionava a busca pelo paraíso aos objetivos de cristianização de povos longínquos e a procura de riquezas. E essa tradição mítica medieval foi fertilizada na modernidade que cercava o imaginário de quem se aventurasse além mar. Porque, né, turma? Como o pessoal não, quando tu não conhece algo, tu fantasia sobre ele. A nossa mentalidade ela é assim, quando tu não conhece algo, tu fica, será que é assim? Deve ser legal. Deve ser um terror. Isso deve ser legal. Não, isso deve ser uma coisa. Enquanto tu não conhece, tu não vai ver, tu imagina mil coisas. A gente é muito noiado aí nesse ponto, né? Então a gente fica nessas paranoias aí, quando vê, nunca sai do lugar. Bom, turma, na Europa daquele período, os relatos de viagens e os textos dos intelectuais, eles mesclavam realidade e fantasia. Então, ali publicado bem no finzinho do século XIII, o Livro das Maravilhas do mercador veneziano Marco Polo, ele apresentava aos europeus a possibilidade de conquistar riquezas e locais paradisíacos, onde haviam os melhores frutos da terra, os mais belos jardins e diversas fontes com bicas que... Não, olha a Não, vê se isso não é um delírio do cara. Fontes que jorravam vinho, leite e mel. Tem louco para tudo nesse mundo. Não é de hoje. As grandes viagens de exploração que se iniciaram no século XV ocorreram graças ao apoio de estados fortes e centralizados como Portugal e Espanha. Bom, mais Portugal do que Espanha, né? Porque Portugal já era um estado unificado no final do século XIV. Os recursos necessários para os vultuosos empreendimentos marítimos, que impulsionaram o avanço da cartografia, da tecnologia marítima, das pesquisas sobre o desenvolvimento das caravelas e do aperfeiçoamento de instrumentos como a bússola e o astrolábio, provinham, sobretudo, dos estados. Tá? E também, uma outra situação aqui para a gente falar, é que o conhecimento cartográfico, o que é cartografia, gurizada? É o conhecimento dos mapas, é o desenho dos mapas, cartografia, as cartas geográficas, é isso que ele está falando. O conhecimento cartográfico passou a significar poder e múltiplas vantagens para reinos como Portugal, que no final do século XV liderava a confecção de mapas. É porque, né, turma? Vamos parar para analisar. 500 anos atrás, não tinha imagem de satélite. Não tinha satélite. Na verdade, o satélite, ele os primeiros satélites foram colocados no ar no século XX, na segunda metade do século XX, há pouco mais de 70 anos atrás. Então, tu pega, por exemplo, turma, e principalmente antes dos primeiros mecanismos voadores, para tu desenhar o mapa da Terra, imagina a trabalheira que deu para os cartógrafos. Bom, esse domínio se manteve até o momento em que navegadores e cartógrafos portugueses começaram a ser contratados por reinos e companhias de navegação rivais. E claro, tem mais uma situação aqui para a gente mencionar, né? Tem mais uma situação aqui para a gente mencionar nesse processo todo. Só ver uma coisa aqui. Não. Aí, tá. Não.
Uma outra dificuldade aqui também, a gente vai ver, uma outra dificuldade, uma outra coisa, por exemplo, né, além desse temor do desconhecido, ainda tinha pessoas que acreditavam naquele tempo, eu estou falando no século XV, não 2020, né, tinha gente que acreditava, navegadores, porque como assim o que acontece? Como as viagens mais distantes acabavam acontecendo de muitos navegadores não voltar, se acreditava que a Terra era plana e que no final da Terra os navios cairiam no abismo e seriam devorados por seres, né? Bom, acreditar que a Terra é plana, a gente tem 2020 que ainda acredita nessa bobajada, né? Mas enfim, tá? Bom, turma, o que acontece, né? Então, para nós entrar aqui no processo, né? Para a gente começar aqui nesse processo, né? A gente tem que falar inicialmente aqui sobre aqueles que vão liderar o processo das chamadas grandes navegações, que são os povos da Península Ibérica. Os projetos de expansão ultramarina atendiam aos interesses de diversos grupos sociais e instituições que compunham a sociedade ibérica. As grandes navegações receberam apoio financeiro da nobreza e da burguesia, interessados em explorar outras terras e também na expansão do comércio, e também dos reis ansiosos por encontrarem, e aí está um ponto que é interessante, encontrarem novas fontes de renda, né? Novas fontes de renda, e a igreja, por sua vez, desejava conquistar fiéis e fazer o seu trabalho de catequese em territórios desconhecidos. Além disso, também, a Europa, no século XV, ela estava mal das pernas. Ela estava mal das pernas pelo seguinte ponto, porque a Europa do século XV, ela sofria com a falta de metais preciosos para a cunhagem de moedas. Então, dessa forma, as narrativas lendárias a respeito da existência de tesouros no além-mar, principalmente ouro e especiarias, elas contribuíram para aumentar a cobiça dos europeus. O que é especiaria, gurizada? Bom, gente, especiaria, resumindo aqui para vocês de um modo mais genérico, especiaria é tudo aquilo que você usa para melhorar o gosto de outra coisa. Especiarias, quando perguntam para vocês o que é especiarias, a maioria de vocês fala açúcar, café, pimenta, sal, noz moscada, cravo, não é? Todo mundo fala gengibre. Mas qual que é a função desses itens que eu mencionei para vocês? É melhorar o gosto das coisas. Certo? Então, assim, ó, se a coisa está meio amarga, bota um açúcar. Se tu quer dar uma pimentada naquela coisinha lá, bota uma pimenta, bota um gengibre. Se tu quer dar uma doce, tu quer dar dar um gosto diferente, bota tal coisa. É assim que funciona, né, gente? Então, isso são especiarias, né? A principal delas que vocês usam todo dia é o açúcar. O açúcar é uma especiaria que, na verdade, a origem do açúcar vinha lá do Sudeste Asiático, e aí, na verdade, o açúcar ele só se tornou popular mesmo no século XVI, quando os portugueses começaram a implementar a chamada indústria, o chamado complexo açucareiro nas terras que hoje a gente conhece como o nosso país, aí, o Brasil. Mas assim, ó, turma, por que Portugal, então, se tornou a pioneira? Por que Portugal se tornou a pioneira? Bom, turma, assim, ó, a questão de Portugal diz o seguinte: o aumento dos preços das especiarias motivou os europeus a buscar esses produtos nos locais de origem. Bom, como eu disse para vocês, as especiarias, elas também tinham uma função, na época, de conservar a carne. O que acontece? O hábito de comer carne, ele se difundiu na sociedade europeia, na verdade, no começo da humanidade, assim como o consumo de certos condimentos aromáticos. Então, ali, ó, canela, noz moscada, pimenta e gengibre, que eu já mencionei para vocês, isso vem a partir do século XV. Atualmente, o que acontece? Hoje, pesquisadores da área das ciências naturais, eles conseguiram provar o porquê que as especiarias têm esse poder de conservação dos alimentos. Por exemplo, o cravo da Índia, ele contém uma substância chamada eugenol, que é um poderoso antioxidante. A canela, além do eugenol, ela contém uma substância chamada cinamaldeído,
uma substância que ela além de ser, né, além de ser uma coisa antioxidante, o cinamaldeído é uma substância fungicida e inseticida. Então, olha só, né, gente? Por isso que na verdade, muitas pessoas elas conheciam as verdadeiras funções, mas hoje a ciência ela consegue provar, especialmente a ciência natural, a biologia, a química, ela consegue provar mais poderes que tem essas especiarias aí que eu mencionei para vocês. Então, o que acontece, né, turma? O aumento dos preços dessas especiarias motivou os europeus a buscar esses produtos nos seus locais de origem e assim os europeus eles se esquivariam do monopólio exercido pelos turcos otomanos e pelos comerciantes das cidades de Gênova e Veneza sobre o Mediterrâneo. Os turcos otomanos, vale lembrar aqui vocês, os turcos otomanos que haviam tomado em 1453, conforme eu já havia mencionado para vocês, a cidade atual de Constantinopla, né? Então, olha, tem alguém aqui atrás aqui se espreguiçando. É preguiça, né? Bom, o que acontece, né, gente? Então, isso vai motivar portugueses e espanhóis a buscarem novas rotas para a Índia, nome que davam às terras do Oriente, o que lhes permitiria eliminar os intermediários e aumentaria seus lucros no comércio de artigos orientais. Então, uma informação aqui pertinente para vocês. Índias, tá? Não era só a Índia que vocês conhecem atualmente. Índias. Pegava a Índia, pegava a Vietnã, pegava a China, Indonésia, aquelas ilhas ali, Indonésia, Singapura, Malásia, Vietnã, até o Japão era Índias, certo? Os povos asiáticos e os povos da Índia, e os povos da atual Índia, era tudo Índias, certo? Tanto que se vocês forem pegar, por exemplo, a denominação de alguns países, de alguns territórios, até metade do século XX, a região que hoje é o Vietnã, vocês conhecem como Indochina, né? Era chamada de Indochina. Se vocês forem pegar a Indonésia, até 49, era chamada de Índias Holandesas. Certo? Então, vocês têm ali, né? Então, essa região até 7 décadas atrás, tudo isso era chamado de Índias, tá? Bom, mas o que acontece, né? Os portugueses e espanhóis, então, para evitar, né, esse aumento de preços que os atravessadores faziam, os atravessadores de Constantinopla, de Veneza e de Gênova, eles decidem eliminar os intermediários e irem buscar direto esses artigos. E os portugueses, então, como vocês estão vendo no esquema ali de vocês, eles foram os primeiros a chegarem à Ásia navegando pelo Atlântico. E tem ali alguns motivos. Primeiro ponto, consolidação precoce da monarquia centralizada. Então, se alguém quiser colocar o ano é 1385, o fato consolidador da monarquia centralizada em Portugal, a Revolução de Avis. Então é Avis, né? Então, assim como está aqui para vocês, Revolução de Avis, ela dá início à dinastia Avis até 1580. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, Portugal já era um estado centralizado. A Espanha, na mesma época, ainda estava formando o seu estado centralizado. A França e a Inglaterra, eles estavam brigando um com o outro. Vale lembrar que entre 1337 e 1453 está rolando lá a Guerra dos 100 Anos. Né? Maravilha. Relativa à escassez de recursos naturais. Portugal está no fim da Europa Ocidental. É um território pequeno, falta recurso. Existência de um grupo mercantil forte e enriquecido. Também é um ponto favorável. Liderança em tecnologia náutica. Bom, turma, os portugueses, certo? Os portugueses, como eles têm o Oceano Atlântico de frente para eles, usando uma linguagem poética, os portugueses, eles, durante muito tempo, eles tiveram o hábito de pescar o bacalhau, né, o peixe para fazer o bacalhau. Só que é o seguinte, muitas vezes os peixes, eles não estão muito perto do litoral. Tem que navegar mar adentro. Então os portugueses foram indo, e acharam legal. E foram desenvolvendo a tecnologia, né? Os portugueses foram desenvolvendo novas técnicas de navegação, foram desenvolvendo a tecnologia ali. E aí eles conseguiram
ter êxito nas suas navegações. Essa liderança em tecnologia náutica, e também havia um projeto de conversão dos pagãos. Gente, pagão é uma forma genérica de se referir a quem não fosse cristão naquele momento. Aí inclui muçulmano, aí inclui povos de outras religiões, aí inclui índios quando chegarem na América, tudo é pagão, tá? Bem, o primeiro local que os portugueses conquistaram no continente africano foi a cidade de Ceuta, 1415, atual Marrocos. 4 anos depois, atingem a ilha da Madeira, que é onde nasceu o CR7, e o arquipélago dos Açores, entre 1427 e 1431. 10 anos depois, as explorações ganharam importante incremento tecnológico, com o desenvolvimento das caravelas, mais leves e manejáveis do que as embarcações usadas até então. A caravela, vale uma informação importante para vocês, a caravela era uma embarcação que quem desenvolveu ela foram os árabes. A caravela ela tem uma característica nas suas velas, tá? De usar a vela de formato triangular, que eles chamam de velas latinas, tá? Enquanto que as outras embarcações, chamadas carracas, elas têm velas, ela tem velas que são retangulares e quando enchem elas ficam arredondadas, por isso que as velas das carracas são chamadas de redondas, enquanto que as velas das caravelas são velas triangulares ou velas latinas, como a gente também costuma chamar. As caravelas elas são menores, elas são mais leves e, portanto, mais fáceis de manobrar. O Cabral, por exemplo, quando ele faz a sua viagem em direção à Índia e acaba fazendo uma paradinha no Brasil, lá em Porto todo dia, tá? O Cabral viajava numa expedição com 13 caravelas, certo? Tem isso. Bom, e a bordo das caravelas, os portugueses atingiram o arquipélago do Cabo Verde em 1445 e continuaram a explorar a costa africana. Na verdade, os portugueses eles iam arranhando a costa africana, certo? Iam navegando, arranhando a costa. Aquilo que eles também. Existe um outro termo técnico que se chama navegação de cabotagem, né? Você vai costeando o litoral, certo? Então, arranhando a costa africana. Bom, então assim, né, turma, o que vai acontecer? Vamos tocando aqui adiante para a gente compreender as chamadas novas rotas marítimas. Eu sei que falta 10 minutos aqui, mas dá tempo da gente fechar, né? Então, a gente pode começar aqui falando que o projeto português de exploração marítima recebe novo impulso no reinado de Dom João II, que vai governar 40 anos. Em 1482, Diogo Cão, o cara é o Cão. O Cão, ele chega à foz do Rio Congo e nos anos seguintes conduz seus navios mais para o sul. E aí, entre 1447 e 1488, foi a vez de Bartolomeu Dias alcançar o extremo sul do continente africano, que passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, né? Vocês têm ali no mapa, tá? Na verdade, o Cabo da Boa Esperança, ele era antes conhecido como Cabo das Tormentas. Na verdade, por que o nome é Cabo das Tormentas? Porque, bom, turma, ali é uma região, geograficamente falando, essa região que é conhecida como Cabo da Boa Esperança, ela é uma região onde acontece o encontro dos oceanos Atlântico e Índico. E aí, as águas, enquanto decorrentes, as águas são mais agitadas. E muito navio que tentava passar por ali, ficava. Aí o Bartolomeu Dias vai lá, atravessa o cabo, faz a volta e diz, dá para seguir. Bem, beleza, então, né? O Bartolomeu Dias encontra o caminho, né? Dobrando o Cabo da Boa Esperança. E aí, na tentativa de descobrir uma rota marítima para alcançar as Índias, os espanhóis acabam por optar em navegar para o Ocidente, evitando contornar a África, um território que já contava com muitas expedições portuguesas. Aqui um detalhe, né, turma? Em 1492, foi o ano em que os espanhóis finalmente expulsaram os muçulmanos do seu reino. Tá? E aí os espanhóis contrataram um navegante de Gênova, chamado Cristóvão Colombo, que dizia
né, que se navegasse em direção ao oeste, já que a Terra é redonda, eu chego na Índia. Na verdade, a teoria do Colombo, ela não está errada, tá? O problema é que o Colombo não imaginava que teria um obstáculo no meio do continente. Então, em 1492, o Colombo chegou à América, né? Na verdade, por isso, na verdade, quando o Colombo chegou naquelas regiões ali do Caribe, Bahamas, Cuba, aquela região ali, ele achou que ele tinha chegado na Índia. E aí, por causa do Colombo, é que a gente chama os nativos do continente americano de índios. Gurizada. Justamente por causa disso. As expedições que posteriormente foram enviadas ao Novo Mundo acirraram as disputas entre Espanha e Portugal. E aí, em 1497, Vasco da Gama parte de Portugal frente a uma expedição que no ano seguinte atingiu Calicut. Aí, descobrindo o caminho marítimo para as Índias. E aí, para nós seguirmos aqui na sequência, em 1500, o nobre português Pedro Álvares Cabral foi nomeado pelo rei Dom Manuel I para o comando de uma expedição com 13 embarcações e 1.500 homens, com o objetivo de alcançar as Índias. Tá? O objetivo da viagem não era. Na verdade, assim, ó, uma informação que é importante aqui, ó, é que 6 anos antes da viagem do Cabral, houve a assinatura de um acordo entre Portugal e Espanha. Vocês estão vendo naquele mapa ali na página 41, o acordo conhecido como Tratado de Tordesilhas, certo? E aí Portugal queria confirmar se realmente tinha alguma coisa ali para baixo do hemisfério sul, para baixo da linha do Equador. E aí tinha umas suspeitas, e em 1500 essas suspeitas se confirmam quando o Cabral chega à chamada Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, e depois Brasil, lá em 1500, e segue viagem para a Índia. O Cabral veio ali, parou em Porto Seguro, né, fez uma festinha lá com a Farma Turismo, e aí, depois disso, abasteceu os navios e segue viagem. Seguiu viagem, foi para a Índia, foi lá negociar umas especiarias, negociar, diga assim, ó, ou vocês da Índia negociam umas especiarias com a gente, ou a gente bombardeia a cidade de vocês. Negociar. Assaltar, né? Tem um assalto. Ah. Pois bem, então aconteceu isso lá em Portugal, né, gente? Aconteceu esse ponto com os navegantes portugueses. E a gente vai poder seguir aqui adiante. A rota ocidental para o Oriente foi retomada em 1519 com a expedição de Fernão de Magalhães, um navegante português financiado pela Espanha. Então ali, né, mais uma vez, uma rota, na verdade, então assim, o que acontece? O Colombo, na verdade, acabou descobrindo uma terra nova, que depois foi batizada de América. Aí, em 1519, parte essa viagem do Fernão de Magalhães, dirigindo-se ao Atlântico Sul, atingindo o Oceano Pacífico, utilizando a passagem hoje conhecida como Estreito de Magalhães, lá no sul da América do Sul, lá na Patagônia. E em 1521, o Fernão de Magalhães chegou no arquipélago das Filipinas. Só que lá o Fernão de Magalhães quis dar uma de bom com os nativos. Aí os nativos entraram em confronto e o Fernão morreu. Tá? A viagem prosseguiu e no ano seguinte, os sobreviventes da tripulação chegaram na Espanha, concluindo a primeira viagem de circunnavigação e confirmando que a Terra era uma bolota. Morou? Outros estados, como Inglaterra e França, seguiram os passos dos ibéricos, e então, a serviço da Inglaterra, o italiano, na verdade, o nome dele, vocês podem ver assim, ó, pode estar, ali está como João Caboto, mas eu já vi livros como John Cabot, ou Giovanni, John Cabot, ou Giovanni Caboto. Pode ser João Caboto, pode ser John Cabot, pode ser Giovanni Caboto. Não importa a forma. Esse cara,
a serviço da Inglaterra, fez 2 viagens ao território correspondente ao hoje ocupado pelo Canadá, entre 1497 e 98. E em meados do século XVII, os habitantes desses países já haviam tido contato com a América de alguma forma. E essas viagens modificaram profundamente o conhecimento que os europeus tinham do mundo e de si mesmo, abrindo caminho para novos interesses e também maneiras de pensar. Vamos lá, então. A chegada do Colombo da América, né, em 1492, ela foi seguida por várias petições espanholas e portuguesas à igreja para proteger o acesso às terras encontradas e também garantir uma maior participação na chamada obra evangelizadora. Depois disso, a igreja ela decretou uma série de bulas papais que concediam à Espanha e a Portugal o monopólio sobre determinados territórios. E aí, dentro dessas questões, dessas bulas papais, em 1494 foi assinado um acordo entre Portugal e Espanha, que vocês conhecem pelo nome de Tratado de Tordesilhas. Mas assim, ó, turma, ali quando o material de vocês fala da igreja decretar uma série de bulas papais, certo? Essas bulas, e eu vou citar aqui 4 delas, certo? Essas bulas, elas começaram a ser editadas a partir de 1452. Quando eu falo bula, né, quando eu falo em bula papal, é simplesmente um documento que o Papa assina dando aval, dando um aval para alguma coisa. Então, só para você, eu vou ler aqui para vocês, mas vocês também não precisam decorar esses nomes, porque não é uma coisa que costuma aparecer muito em avaliações, né? Então eu vou começar aqui falando da primeira dessas bulas, lá de 1452, uma bula intitulada Dum Diversas. São nomes em latim aqui, mas vocês não precisam decorar esse nome. Mas, por exemplo, olha só o que dizia nessa bula de 1452 do Papa Nicolau V. Olha o que ele dizia. Autoriza a coroa portuguesa a reduzir os africanos à condição perpétua de escravizados e apossar-se de seus bens. Olha só, né? Bom, nessa época, 1452, vale lembrar, os portugueses eles estão contornando a costa africana para tentar achar um novo caminho para chegar nas especiarias do Oriente, conforme a gente já havia mencionado isso em outras aulas. Isso é bem tranquilo aqui, vocês têm essa noção. Agora, esse documento, autorizando os portugueses a escravizar, a definir os africanos como uma condição perpétua de escravizados e tomar os seus bens, cara, bom, eu, para falar a verdade, eu estou lendo ainda, eu ainda não terminei de fazer a leitura, é um livro não muito extenso, né? Tem um livro, na verdade, ele é o primeiro volume de uma trilogia que foi lançado até agora o primeiro volume, deve tá saindo agora para o final do ano o segundo volume de uma trilogia daquele escritor chamado Laurentino Gomes. O nome do livro é Escravidão, certo? E aí eu estou lendo o primeiro volume, ainda não terminei ele, agora, né, não sei, acho que conforme eu tô, na verdade eu já tô lá do meio para o fim desse livro, e aí fala, né, justamente dessa participação da Igreja Católica, né? No caso, né, o Papa é da Igreja Católica. A participação da Igreja nessa justificativa ideológica, religiosa, da condição de escravizar os povos africanos. Né? Inclusive, uma coisa que a gente sabe, isso vocês têm que saber, é que uma coisa que também a própria Igreja Católica, ao longo da história, ela durante muito tempo, ela dependeu do trabalho escravo e ela ganhou dinheiro com a questão do trabalho escravo, né, traficando africanos escravos. Se vocês lerem esse livro, Escravidão, esse livro tem para baixar na internet de graça, né, em vários formatos. Cara, quando você começa a ler esse livro, tu vê, cara, na verdade, a escravidão, né, ela foi uma fonte de dinheiro para muita gente. Então, assim, vários impérios que se formaram aí pelo mundo ao longo da história, eles se consolidaram muito baseado em cima do trabalho escravo. E aí, claro, que a partir do século XV, principalmente
a escravidão em cima dos povos africanos, né, que foi uma das coisas mais absurdas que isso aconteceu. Bom, então essa foi a primeira bula, lá de 1452, né, essa questão de reduzir os africanos à condição de escravos. 2 anos depois, o mesmo Papa Nicolau V, ele publica uma outra bula chamada Romanus Pontifex, que exaltava a conquista de territórios e a luta contra os não cristãos empreendidas pelo infante português Dom Henrique, lá em 1454. 2 anos depois, já com outro Papa no poder, o Papa Calixto III, é publicada a Bula Intercoetera Quae Nobis, que concedia ao rei de Portugal a jurisdição espiritual sobre as regiões conquistadas pelos portugueses. O que é uma jurisdição espiritual? Para quem não entendeu o que significa. Significa que os portugueses seriam os representantes da igreja nas terras que viriam a ser conquistadas no processo de conversão ao cristianismo dos povos dessas regiões conquistadas. Aí passa um tempo, aí vai passar um tempo, aí lá em 1493, quando já é um outro Papa, o Papa Alexandre VI, que determina numa outra bula intercoetera chamada Divina Majestade, Divina Majestate, é um nome em latim, determinando que o Novo Mundo, porque assim, gente, em 1492, o Novo Mundo, na verdade, para eles ainda era as Índias, né? Mas em 1492 o Colombo, porque assim, o Colombo ele chegou no que hoje é a América, mas ele achou que era as Índias, né? Na verdade, essa coisa de descobrir que aqui não era as Índias e sim um novo continente, na verdade, isso só vai ser confirmado começo do século XVI. Essa bula de 1493 determinava que o Novo Mundo fosse dividido entre Portugal e Espanha, cabendo a Portugal as terras encontradas por Colombo até 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, e a Espanha todas as terras que fossem descobertas além desse limite. Só que é o seguinte, turma, os portugueses não gostaram dos termos dessa bula. E os portugueses se empenharam em alterar os termos. E aí as antigas resoluções vão dar lugar, então, ao Tratado de Tordesilhas. Na verdade, o que acontece, né, turma? Eu tô lendo, eu vou ler aqui para vocês, é um pequeno texto, que começa assim, ó, uma entrevista com um historiador chamado Jorge Couto, que ele é um professor lá da Universidade de Lisboa, só para vocês compreenderem aqui, ó. E o Tratado de Tordesilhas? Qual o posicionamento de Roma frente às disputas entre Portugal e Espanha na última década do século XV? Imaginava-se que existisse um continente no Atlântico Ocidental? O Jorge Couto diz assim, ó, houve diversos episódios diplomáticos e uma negociação muito tensa entre 1492 e 1494 entre os reis Isabel e Fernando, né, da Espanha, que contaram, nesse período decisivo, com um firme apoio do Papa Alexandre VI, certo? Porque havia um cara chamado Rodrigo Borgia, Borgia é o Papa Borgia, o Alexandre VI, que era amigo do rei Fernando e concedeu todas as bulas de confirmação de direitos que a diplomacia espanhola lhe foi sucessivamente solicitando. Assim, ó, qual que é o lance do Tratado de Tordesilhas, né, até chegar no tratado? A primeira proposta alternativa que surge é a do Colombo, né, para encontrar uma solução de compromisso com Portugal. Ele propôs a substituição de um paralelo, chamado paralelo de Alcáçovas. Paralelo, a linha assim. Meridiano, a linha assim. Então ele propôs substituir um paralelo por um meridiano. Para definir quais eram as áreas de influência entre Portugal e Espanha. E aí ele sugeriu, então, 100 léguas do Cabo Verde, ou dos Açores. Não tinha uma definição, na verdade. Tá? Mas o rei de Portugal, na época, Dom João II, ele não aceitou essa proposta. E ele fez sugestões alternativas, mas também não concordou com a proposta espanhola de alargar o meridiano de 100 para 250 léguas. E ele faz uma defesa intensa de uma linha mais a oeste de Cabo Verde. E aí chega nessa que vocês estão vendo ali, aqui a ilha do Cabo Verde, vocês estão vendo ali no mapa, para 370 léguas a oeste do Cabo Verde, que foi
no final das contas, resumido, o Tratado de Tordesilhas. E o que acontece, né? Por que esticar um pouco mais essa linha do meridiano? Porque isso permitiria garantir a volta pelo largo que os navios teriam que efetuar para contornar o continente africano através do Atlântico Sul, dobrar o Cabo da Boa Esperança e alcançar o Oceano Índico. E também garantia, no caso de existirem ilhas ou terras nessa latitude, que elas seriam portuguesas e não espanholas, de modo a impedir que caíssem na posse do inimigo, que aí poderia colocar bases a partir dos quais atacaria as navegações portuguesas. Essa é uma questão crucial. Não se sabia da existência de um continente sul-americano, mas tinha suspeitas e um elevado grau de probabilidade de que na região ao sul do Equador existissem ilhas ou uma grande terra firme, um continente no caso, que pudesse cair na área de influência portuguesa. E aí esse risco foi eliminado em julho de 1494, então, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas, certo? Bom, alguns historiadores acreditam que ao estabelecer o tratado, Portugal não estava preocupado com a aquisição de terras, mas sim a manutenção do monopólio das rotas de navegação do Atlântico Sul, que eram essenciais para o comércio com as Índias, certo? Então é por isso que Portugal faz esse tratado, né, preocupado em garantir a rota, né, garantir que eles podiam navegar por ali em segurança, sem correr o risco de ser atacado por navios de outras nações. Bom, documentos importantes também mostram que Portugal teria enviado o navegador Duarte Pacheco Pereira à América antes de Cabral, 2 anos antes, né? Então ali vai aparecer o ano de 1498. E se vocês olharem no mapa que aparece aqui, ó, tá? Aqui está a linha do meridiano de Tordesilhas. Pena que não dá para... Deixa eu ver se não dá para melhorar um pouco mais. Aqui, ó. Melhorou. Agora sim. Opa, me passei aqui, ó. Se vocês olharem a linha do Tratado de Tordesilhas, ela passa numa região, agora que eu dei essa aumentada, acho que vai ficar um pouco melhor, essa linha ela passa numa área que fica bem na divisa dos atuais estados do Maranhão e do Pará. A missão do Pereira ela foi mantida em sigilo, porque ele teria então aportado numa área que, pela linha de Tordesilhas, pela linha estabelecida, seria uma área de possessão espanhola. Então o Duarte Pacheco, ele atraca nessa região do Maranhão e do Pará, nessa divisa da linha ali, e, não, tem alguma coisa para cá. Aí, 2 anos depois, o Cabral, Pedro Álvares Cabral, né, o Pedro Álvares Cabral, ele foi enviado pelo rei à América para reconhecer as terras que, pelo tratado, já pertenciam a Portugal e estabelecer ali um ponto de apoio para a chegada das Índias, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Os portugueses achavam, e aí se vocês pegarem aqui no mapa e observarem, eles achavam que essa distância da América para a África, essa distância ela fosse menor, né? Só que daí, quando eles perceberam que não era perto, pelo contrário, era muito longe, desfeito o engano, Portugal perdeu o interesse pelas terras, né? E teoria dominante até pouco tempo, a ideia de que Cabral teria aportado por acaso no Brasil, ela é contestada por muitos historiadores. Certo? Tem uma outra teoria, na verdade tem um outro material, e é por isso que eu gosto de pesquisar bastante sobre esses temas. Tem uma outra informação que é o seguinte, turma. Antes do Cabral, antes do Duarte Pacheco, na viagem de volta do Vasco da Gama para a Índia, o Vasco da Gama, ele teria se... Deixa eu diminuir aqui o zoom para ficar uma coisa mais... o Vasco da Gama, ele teria, e deixa eu só pegar o mapa aqui para ver, ó, na viagem de volta do Vasco da Gama, ele deu uma volta um pouco mais afastado do litoral africano. E aí consta, num desses relatos, eu vou confirmar depois essa informação, né? Eu preciso deixar bem claro. Marinheiros que estavam numa tripulação observaram em alto mar aves voando. Só que é o seguinte, gurizada, os caras, como são conhecedores do mar, os portugueses tinham um conhecimento marítimo já antigo, eles sabiam que aves marinhas, elas só voam, elas podem estar em alto mar, mas numa região que é relativamente perto da costa. Então os caras, aqui para essa região mais adiante deve ter terra. E aí em 1500 o Cabral ele não chegou por acaso, ele veio na verdade para confirmar
que tinha essas terras. E aí, nessa viagem, né, que partiu lá que chegou aqui no dia 22 de abril, após 43 dias de viagem, o Cabral desembarcou lá em Porto Seguro, né? Porto todo dia. Uhul! Ele chegou lá, ficou uns dias, confirmou que tinha terra, viu que não tinha nada muito interessante, porque ele chegou ali, tinha um monte de índio vivendo num estado extremamente primitivo, né? Mandou o Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta, né? Depois o Caminha voltou para Portugal para encaminhar esse documento. Não tem nada aqui, seguimos viagem. Tanto que se vocês, quando a gente for estudar a história do Brasil colonial, no começo do ano que vem, essas terras que hoje é o Brasil, durante 3 décadas Portugal pouco se interessou. Na verdade, Portugal só vai se interessar em colonizar o litoral brasileiro a partir lá de 1530, porque, bom, primeiro ponto que o comércio de especiarias com a Índia está em baixa. E porque invasores franceses, ingleses, estão começando a chegar nessas terras. E aí, só a partir de 1530 que os portugueses vão iniciar um projeto de colonização no Brasil. Meia boca, bem meia boca, né? Assim como muita coisa que os portugueses fizeram aqui, de um certo modo, algumas do projeto exploratório foi bem meia boca, né? Então, é o que acabou acontecendo. Bom, turma, seguindo aqui adiante, né? Vamos... Cuidado aí, senão tu vai cair. Se essa gata cair, vai ser um estouro, porque é muito grande. Bebê. Bom, muito bem. Então, o que a gente vai pegar aqui? Certo? Vamos ver essa outra parte agora, falando sobre o encontro entre europeus e americanos. Essa parte é boa. Tá? As conquistas ultramarinas portuguesas, elas vão produzir grandes transformações tanto na Europa como na América. Isso é fato, gurizada. Na verdade, a gente pode considerar que a partir do encontro entre as culturas europeias e americanas, tem início o processo de globalização. Porque pela primeira vez vão se romper as fronteiras reais e imaginárias que limitavam o trânsito entre os continentes e o conhecimento das riquezas e diferenças culturais entre os povos. Na verdade, né, gente, o mundo conhecido pelos europeus, ele se ampliou enormemente, o comércio se tornou mundial, houve um deslocamento do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Aliás, quando a gente fala que o eixo econômico se deslocou do Mediterrâneo para o Atlântico, eu já vi muita questão de concurso, de tudo que é vestibular e concursos aí pelo Brasil afora, que cobra, né, tipo, uma das consequências das grandes navegações, do expansionismo marítimo europeu, foi justamente isso, né, o deslocamento do eixo econômico que era no Mediterrâneo, agora para o Oceano Atlântico. Isso realmente aconteceu. Isso é muito cobrado em concurso, não esqueçam disso. Os italianos perderam o monopólio comercial com as Índias e o declínio das repúblicas italianas foi maior. Portugal, Espanha, Inglaterra e França passaram a ocupar papéis destacados na economia. E na Europa, o grande afluxo de metais, principalmente prata e ouro, que vinham aqui das colônias americanas, provocou também um processo inflacionário no valor dos produtos. O processo esse conhecido como Revolução dos Preços. É que assim, ó, turma, antes a prata era uma coisa escassa, o ouro e a prata estavam em escassez na Europa. Aí quando entra esse grande afluxo de metais preciosos da América, sobe tudo de preço. Que mais pessoas vão ter acesso, o preço sobe. Então, assim, ó, só para antecipar um pouco um tema, a quantidade de prata e ouro extraídas aqui da América, milhares de toneladas de prata, principalmente. Eu vou achar um gráfico, depois eu quero mandar para vocês, ver se eu tiro uma foto e mando para vocês, da quantidade de prata e ouro extraído, só da parte da América controlada pela Espanha. A parte da América portuguesa, não dá nem para comparar. Tá? Vamos seguir adiante aqui. Os europeus, eles introduziram na América uma série de animais e plantas até então desconhecidos pelos nativos. Eu havia mencionado isso para vocês na última aula, não é? Eu havia mencionado que os europeus trouxeram cavalo de volta para cá, boi, porco, galinha, ovelha, cabra, enfim, todos os animais. Trouxeram frutas cítricas, laranja, limão, manga. Manga não é cítrica, mas enfim, é uma fruta que não é da América.
e também trouxeram suas instituições políticas, sua cultura cristã e doenças. Doenças que os indígenas não conheciam. Varíola, sarampo. Aliás, varíola e sarampo matou muito índio. Fala-se que as doenças que os europeus trouxeram para a América mataram mais índios do que as armas de fogo depois nas guerras de conquista. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa. Bem, além disso, e por sua vez, animais e vegetais americanos foram levados para diferentes partes do mundo. Bom, né, gente? Batata, abóbora, pimentão, mandioca, milho, aves, principalmente. Na semana passada, quando eu estava trabalhando com vocês a Reforma Protestante, eu mostrei para vocês uma cena do filme Lutero, não é? E aí no final tinha uma cena onde aparece uma cara gordinha, assim, com um gorrinho vermelho na cabeça, certo? Aquele cara era o Papa. Não deu para ver direito naquela cena, mas naquela sala onde estava o Papa, tinha uma grande gaiola, certo? Uma grande gaiola de pássaro, e nessa gaiola tinha umas araras. Essa cena do filme, esse lance do Papa, né, reclamando do Lutero, isso foi no final de 1517 e 1518, quando já vários europeus tinham vindo para cá, para a América, e trouxeram várias dessas aves que eram na Europa chamadas de exóticas. Então o Papa tinha araras, tinha papagaios, enfim, né? Bom, o Brasil foi conhecido também como Terra dos Papagaios, era uma outra denominação que também se dava ao Brasil, da Terra dos Papagaios, certo? E aí então foram introduzidos na Europa, certo? Além disso, notícias sobre as populações da América também viajaram pelo planeta, mudando a mentalidade europeia. Então diz ali, ó, no fragmento, confrontados com uma diversidade inimaginável, os oriundos da Europa cristã logo foram obrigados a reconhecer a humanidade de seres muito diferentes deles. Teólogos, filósofos e escritores produziram reflexões sobre o que seria a essência da humanidade, abrindo as portas para o que mais tarde, no século XVIII, seria formulado como natureza humana, rejeitando a superioridade dos cristãos europeus sobre a totalidade dos grupos dispersos no globo. Os marinheiros de Colombo não sabiam, mas naquela viagem acabaram descobrindo um elemento até então incogitado, o homem. Gente, eu vou mandar para vocês aqui no chat essa reportagem, esse artigo completo. Vou mandar aqui para vocês. E vou fazer mais. Olha, Homem à Vista, publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional de setembro de 2012. Vou fazer um pequeno espaço aqui para vocês. A Revista de História da Biblioteca Nacional, ela infelizmente fechou. A partir de 2015, a Biblioteca Nacional é mantida pelo governo federal. A partir de 2015, quando o governo federal começou a cortar investimentos em setores públicos, olha, outra veio aparecer ali também, houve a Biblioteca Nacional foi uma das que mais sofreu cortes. A área cultural no Brasil sofreu muitos cortes a partir de 2015. E aí, a revista se viu sem condições de se manter sustentável. Porque ela tinha uma baixa procura, não é todo mundo que se interessa por isso da história, tinha poucas assinaturas, até eu assinei a revista um tempo, e aí a revista fechou. E a revista, ela mantinha um site na internet, certo? Inclusive com as edições anteriores. Só que agora, se vocês fossem pesquisar a revista de história, o site direto, página não existe mais. Mas eu, como um bom garimpeiro das redes, né, que eu costumo ser um bom garimpeiro, eu encontrei um cara que salvou a revista, o site da revista num web arquivo. Então, o que acontece? O que eu mandei para vocês agora é o web arquivo da Revista de História da Biblioteca Nacional, a matéria chamada Homem à Vista. As grandes navegações mudaram a economia, criaram o mundo globalizado e ainda fizeram surgir uma nova concepção do gênero humano. Pois bem, eu mandei para vocês direto a reportagem, né, sobre a reportagem essa que está aparecendo ali, o artigo que eu mandei para vocês, que está ali no material que está na apostila. O link que eu estou mandando agora, podem salvar depois do computador de vocês, para vocês lerem. Nesse link estão todas as revistas de história, desde o número 1
que foi publicado lá em julho de 2005, até o número 122 de novembro de 2015, que foi até lá publicado. Gente, assim, ó, essa revista, ela é maravilhosa. Não falo isso só porque eu gosto dela, mas é que ali, ó, vocês têm, eles trataram sobre vários temas da história do Brasil, vários temas transversais à história do Brasil. Tem conflitos, tem história não só do Brasil, mas história de outras partes do mundo. Tem ali material, se você for, tem matéria sobre iluminismo, Primeira Guerra Mundial, sobre os alemães, sobre Guerra do Paraguai, sobre questões intimidade, nazismo no Brasil, evangélicos, descobrimentos, jesuítas, lendas brasileiras, monstros africanos, arqueologia, cara, tem muita coisa ali, ó. E esse material, ele é formidável, certo? E tá tudo ali para vocês acessarem, né? Salve esse link depois, salvem esse link, e se vocês quiserem pesquisar sobre algum tema, tá ali, tá tudo ali disponível, né? Então alguém, uma boa alma, salvou esses materiais aqui em arquivo web e tá aí disponível, né? Então eu estou disponibilizando esse material para vocês aí, para vocês poderem explorar isso aqui bem de boa, tá, gente? Esse material é formidável. Bom, vamos dar sequência aqui para vocês verem. Ali vocês estão vendo, na capa aqui, ó, na página, Ritual Antropofágico, gravura publicada na Alemanha para ilustrar a Carta Mundos Novos, atribuída ao navegador Américo Vespúcio. Bom, gurizada, é assim, ó, o encontro entre europeus e povos nativos do continente americano foi marcado pelo estranhamento. As características que observavam nos outros eram bem diferentes das que estavam habituados a ver no seu local de origem. Pensem comigo, turma, né? Se coloquem no lugar, tanto de um quanto do outro. Vamos dizer, eu sou um europeu e eu entro em contato com os índios. Eu olho para aqueles caras, nossa, pelado, pouca roupa, enfim, uma série de coisas. Aí o índio, nossa, esse cara vestido, de barba na cara, com armadura, um chapéu, capacete. É uma reação de estranhamento, certo? Eu costumo dizer, bem tranquilo, dá para dizer isso, que esse encontro entre europeus e povos nativos seria tipo a gente encontrar com um extraterrestre. E eu creio que algum extraterrestre que nunca veio para a Terra vai olhar para os terráqueos e dizer: acho que não, porque eu acho que os extraterrestres são mais inteligentes que a gente. Sim, eu acredito que há vida fora da Terra. Eu acredito. A gente não é único nesse universo todo, certo? Acho que... Bom, enfim, o que eu acho também não interessa. Bem, e aí o que acontece? Acostumados a interpretar o mundo com base numa visão maniqueísta, bem ou mal, céu ou inferno, Deus ou diabo, os europeus viam os nativos da América de maneira contraditória. Porque se por um lado os consideravam seres puros e inocentes, habitantes do paraíso, por outro, em razão dos seus estranhos costumes, como as práticas antropofágicas, viam-nos como seres condenados ao inferno. Vocês sabem o que é antropofágico, né? Canibalismo. Mas o que acontece? Os rituais antropofágicos, eles eram para os povos nativos associados às guerras. Então, assim, ó, as guerras eram os eventos. O ritual antropofágico era um evento aonde o inimigo capturado em conflito, ele era morto e devorado em um grande banquete. Ser devorado num ritual antropofágico, ele era considerado, era um destino digno para um guerreiro, pois se achava que aqueles que comessem a sua carne incorporariam a sua força e a sua coragem. Vou contar um relato aqui para vocês, num ritual antropofágico, de um cara que se escapou de um viajante perdido aqui pelo Brasil. Pesquisem esse nome se vocês nunca pesquisaram, Hans Staden. O Hans Staden, ele era um náufrago, tá? Mais ou menos assim. Aí ele acabou sendo capturado por uma tribo antropofágica. Só que assim, ó, o pessoal não quis comer ele. Ele era muito medroso. E aí, tipo assim, ó, o que a gente quer com esse cara aqui, medroso, amarelão aqui? Não vai querer esse cara, devorar esse cara. Porque se a gente comer esse cara, a gente vai ficar medroso que nem ele.
Aí soltaram esse cara. Aí o Hans Staden acabou se indo para uma outra tribo lá, onde não eram canibais, antropofágicos. E aí depois ele foi salvo por uma esquadra, lá não me lembro da onde. Bom, enfim, vocês podem pesquisar o Hans Staden, tem um livro que ele escreveu, e ele conta dessas suas peripécias no Brasil colonial, lá no século XVI, XVII, não, é século XVI agora. Pesquisem Hans Staden aí, que tem um filme sobre Hans Staden, inclusive. Eu não sei se esse filme não tem algumas cenas meio inapropriadas, mas enfim, tá lá, vocês podem, no YouTube eu sei que tem esse filme Hans Staden, uma vez tinha, não sei se ainda tem, podem procurar depois que vocês vão encontrar. Bem, turma, aí a ideia da conquista de terras, ela vem acompanhada do objetivo de levar a palavra de Deus através da catequese, principalmente a catequese feita pelas ordens religiosas, jesuítas, dominicanos, carmelitas e outras ordens religiosas aí que, enfim, não precisa saber. A lógica de identificação desses povos com o demônio era reforçada pela crença na existência de uma humanidade inferior nas terras ultramarinas. Uma ideia sustentada pelas considerações imprecisas de alguns viajantes que acabaram sendo reproduzidas na Europa nesse período. Então acontecia, né, de alguns viajantes chegar aqui, meu Deus, isso aqui é um inferno, é um bando de gente louca, canibal. E aí, meu Deus, não venham para cá, é uma cilada. Em torno do entendimento dos povos nativos como seres sem Deus, articulou-se uma sucessão de representações fantásticas que se transformaram em epopeias. O pensamento cristão se adaptou à política expansionista e a propagação da fé, ela vinculou-se à empresa marítima. Então, assim, até o descobrimento do Brasil, os caras usaram de uma justificativa teológica. Para os religiosos portugueses, entre várias nações da terra, Portugal teria sido escolhido por Deus para levar a mensagem cristã a todos os povos do planeta. Vou fazer uma comparação meio esdrúxula. Quer dizer, ela não é esdrúxula, ela tem um certo sentido, certo? Vocês certamente estão acompanhando, até... Só segura um pouquinho, deixa eu tirar uma dúvida. Ih, pela quantidade de mensagem aqui... Um pouquinho... segura um pouco. Deixa eu confirmar a notícia. Não. Vamos ver uma coisa. Não, acho que aqui não... Não, aqui não está falando. Bom, vocês estão acompanhando o processo eleitoral dos Estados Unidos. Tá ainda lá no imbróglio lá para se confirmar se o Biden realmente vai ganhar. Teve não sei, não foi todos os veículos que confirmaram, mas que o Biden ganhou já. Já conseguiu os delegados suficientes? A CNN ainda não confirmou nada, mas um dos veículos confirmaram, deixa eu ver qual foi, mas que falta pouco, NBC, né? Confirmou que o Biden ganhou. Opa, virou em 2 estados, né? O Giovanni tá postando. Né? Aí uma coisa, né? Que assim, ó, lá no século XIX, quando os Estados Unidos eles estavam no processo de expansão territorial, eu não vou lembrar o nome do cara. O cara, um cara lá, um presidente, não vou lembrar o nome dele, ele criou uma ideologia chamada Ideologia do Destino Manifesto. O que é essa ideologia? Talvez vocês não tenham ouvido esse termo. Segundo essa ideologia, os Estados Unidos haviam sido escolhidos, o povo de Deus, para levar o progresso para o oeste da Europa. Então, de um certo modo, essa questão dos portugueses escolhidos por Deus para levar a mensagem cristã a todos os povos do planeta, isso vai de um certo encontro 3 séculos depois com essa questão do Destino Manifesto. É claro que o Destino Manifesto lá dos Estados Unidos, né, ele tem uma ótica protestante, não é uma ótica católica, né, é uma certa diferença, mas tem um viés religioso. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo, né, que independente do resultado, o que move os Estados Unidos não é essa questão republicana-democrata, mas é principalmente essa questão do Destino Manifesto. Porque, enfim, não estou dizendo que são a mesma coisa, mas política externa falando, são formas diferentes de atuar do mesmo modo. Chega a ser meio... Enfim, né? Tá tudo... É difícil o Trump virar o jogo, né? E eu acho que não vai virar, né? O tio laranja lá não vai, né? Vai cair do cavalo dessa vez, né? E é interessante, né? Porque se a gente for analisar, nos últimos anos da história dos Estados Unidos,
o último presidente que não foi reeleito, vou lembrar aqui, o George Bush, de 88 a 92. Já soltou nada falando que não acabou, né? Tipo, vai ir pro tapetão, né? Tipo aqueles caras, né, que não aceita perder o jogo. Aqueles caras, parece aquelas crianças que são donas da bola, e aí quando tá perdendo o jogo, pega a bola, bota embaixo do braço e vai embora, né? Ninguém não quer mais jogar. Hoje de manhã virou a Pensilvânia e a Georgia, né, pro Biden, né? E aí eu acho que foi um dos veículos que estavam dando informações confiáveis sobre as eleições, confirmou que o Biden ganhou por 280 e poucos votos dos delegados. Mas não foi todos ainda, não saiu em todos. É que faz tipo 10 minutos isso. Não, isso vai ainda, né? Porque, poxa, né, cara, os caras se consideram a maior democracia do mundo, mas não tem um sistema de contagem eleitoral eficiente. É uma contradição, né? Os caras votam pelo. O sistema eleitoral deles é uma chinelagem, né? Enfim, aquele sistema eleitoral deles é muita chinelagem. Eita, maninha. Deixa eu ver o que vai ter. Cuiabá e Grêmio na quarta de final da Copa do Brasil. Olha só, que assim, eu tô acompanhando num grupo aqui que eles falam de tudo, né? Bom, agora fechou. Bom, turma, o certo é que tem essas coincidências, né? Então, os escolhidos de Deus. Então, dá para falar. Claro que são tempos diferentes, mas a essência é mais ou menos a mesma. A questão dos escolhidos por Deus para levar o progresso, o cristianismo, a civilização e o diabo a quatro aí que fosse, tá? Bom, turma, para nós fechar esse conteúdo, para nós fecharmos esse conteúdo aqui, vocês têm ali na página 43, vocês têm ali um texto sobre as navegações como fruto do trabalho, conhecimento e do emprego da tecnologia. É interessante esse artigo aqui do Paulo Migliatti, que fala que o melhor paralelo moderno que se pode encontrar para os descobrimentos portugueses é o programa espacial americano que culminou com a primeira viagem à Lua. A Escola de Sagres precedeu a NASA na busca dos melhores cérebros estrangeiros que servissem a seus desígnios, no estudo de novos processos de navegação, novos sistemas de registro, adoção de instrumentos especializados para as viagens exploratórias, o projeto de um veículo especialmente destinado às jornadas dos descobridores, a preparação sistemática de rotas e no cumprimento de etapas rigorosamente traçadas do lançamento da expedição culminante. Dá para fazer. Ainda que Colombo mereça até hoje a maior parte das atenções dos historiadores e do público, as conquistas portuguesas elas foram mais consistentes. É fato. Enquanto a expedição de Colombo se baseava em dados e cálculos aceitos pela maioria dos interessados como corretos, as viagens portuguesas abriram rotas novas usando informações muitas vezes especulativas, não confirmadas e contrárias aos dogmas geográficos e religiosos do período. Colombo, ele propôs uma aventura aos reis da Espanha. O Colombo ele se baseou numa mistura de mitos e fatos e teve sorte, muita sorte e habilidade náutica suficientes para atingir um destino que ele não esperava, né? O Colombo ele queria chegar nas Índias, chegou num novo continente. Os portugueses embarcaram num projeto de 1 século e chegaram exatamente onde eles queriam. Os espanhóis foram aventureiros da descoberta, cavaleiros andantes dos mares em busca do inesperado. E os portugueses foram marinheiros do Renascimento. Estudaram, projetaram, calcularam, e no final triunfaram sobre o desconhecido e souberam de imediato o que eles tinham descoberto. Outro ponto de semelhança entre os descobrimentos portugueses e a conquista espacial é o fato que ambas as empreitadas foram nacionais. A NASA é uma agência nacional, ela é bancada pelo governo dos Estados Unidos, né? Então, assim, e as empreitadas de Portugal foram, né, o reino de Portugal. Se pode considerar Portugal como um dos primeiros estados-nação modernos, de certo, os descobrimentos portugueses são suas primeiras grandes realizações nacionais. Ainda que sob o comando de reis e príncipes, e sob liderança de navegadores, soldados e aventureiros conhecidos e experientes, as navegações portuguesas foram obras do povo luso. Esse foi o caráter da empreitada portuguesa, coletiva, moderna e ampliadora do campo dos conhecimentos. Turma, eu só quero, antes da gente fechar aqui,
eu quero colocar aqui para vocês a resolução dessas 3 questões que tem ali nessa página 43. É bem curtinha, tá, gente? Tá? Bem curtinha essas 3 questões aqui. Eu não vou botar a gravar essa parte aqui na aula, né? Porque, só para nós não ocupar tanto tempo.